Ela nunca pediu para lembrar, nunca implorou para carregar o peso de 17 vidas nas costas. Mas a memória não pediu permissão. E foi na 10ª vez que tudo saiu do controle. Quando ela conheceu aquele garoto com olhos tristes e sorriso tímido, seu mundo, que já tinha girado tantas vezes, parou de novo. E parou de um jeito que doeu mais do que todas as mortes anteriores. Porque naquela vida, ela amou de verdade. E quando o amor termina em tragédia, reencarnar não basta. Ban Ji-eun sempre se lembrava de tudo. Desde criança sabia que havia vivido antes, e antes de antes. Vidas cheias de rostos, línguas diferentes, cidades antigas, mas também solidão, porque ninguém mais se lembrava. Até que, na sua 18ª vida, algo mudou. Ela nasceu como uma menina comum, em um tempo comum, mas foi nessa existência que ela encontrou o que parecia impossível: amor. Era Yoon Ju-won, uma garota doce com um jeito silencioso de enxergar o mundo. Ji-eun não sabia explicar, mas bastou estar perto dela para sentir que aquela vida, entre tantas, era especial. Só que não durou. Uma noite chuvosa, um acidente de carro, e tudo desmoronou. Ju-won morreu e o coração de Seo-ha, o menino que também amava Ju-won, se quebrou. Ji-eun, presa entre a dor e a memória, viu sua vida ser arrancada. E quando renasceu na 19ª vez, seu único desejo era reencontrar os dois, consertar o que o destino tinha destruído, trazer de volta o que tinha perdido. Mas será que amor sobrevive ao tempo, mesmo quando o tempo já levou tudo? Agora, com outro rosto e outro nome, Ji-eun é uma jovem mulher determinada. Ela cresceu com uma única missão: encontrar Moon Seo-ha. Ela o observa de longe, reconhece nele os mesmos olhos que choraram a morte de Ju-won. Mas agora ele é diferente, frio, recluso, um homem bem-sucedido, mas quebrado por dentro. O trauma da perda nunca passou. Ji-eun se aproxima com cuidado. Consegue um emprego no mesmo hotel onde ele trabalha. Não conta nada no início, apenas observa. E cada gesto dele parece confirmar: ela ainda o ama. Os dias passam, micromomentos se acumulam, um café servido do jeito que ele gosta, um comentário sobre música clássica que ele sempre ouvia. Pequenas pistas que, para ele, soam como coincidência, mas para ela, são sinais de que o tempo não apagou tudo. Ele começa a notar. Não sabe o quê, mas sente que há algo nela que o atrai e assusta ao mesmo tempo. E Ji-eun sente o medo crescer. Porque, mais uma vez, ela ama alguém que talvez não possa retribuir. E amar sozinha, em silêncio, é uma dor que ela conhece bem. Enquanto isso, Cho-won, irmã mais nova de Ju-won, também cruza o caminho de Ji-eun. E o reencontro mexe com tudo. Ji-eun vê nela a infância que perdeu, a família que não pôde proteger. Mas Cho-won não a reconhece. Claro que não. Para ela, Ji-eun é só uma estranha. E mesmo assim, se aproxima. Existe algo familiar ali. Algo que ela não entende, mas sente. Ji-eun quer contar a verdade, quer gritar que ainda está ali, viva, lembrando de tudo. Mas o silêncio pesa mais do que as palavras. Porque a verdade pode machucar mais do que curar. Seo-ha começa a se abrir. Pequenos sorrisos, respostas mais longas, olhares demorados. E Ji-eun sente o coração acelerar. Talvez dessa vez, talvez ela consiga viver o que perdeu. Mas a cada passo, a culpa volta. Ele ainda sonha com Ju-won. Ainda carrega as flores que nunca pôde entregar. E Ji-eun, sendo a mesma alma, não sabe se pode substituir o que morreu. Porque não é mais o mesmo corpo, nem a mesma história. E no fundo, ela teme que se ele souber a verdade, fuja dela como se fugisse de um fantasma. E mesmo assim, ela não desiste. Porque amar alguém tantas vezes não é à toa, porque cada reencarnação parecia prepará-la para esse momento, para essa chance. Mas será que o amor, quando vem com lembranças demais, ainda pode ser leve? Ela achava que estava pronta, preparada para reviver tudo. Mas o que Ji-eun não esperava era que amar de novo pudesse doer ainda mais do que lembrar. Porque quando ela vê Seo-ha sorrir, mesmo que por um segundo, o coração dela quebra um pouco. Não por tristeza,
mas por saber que aquele sorriso, um dia, já foi por outra. E agora é por ela. Mas será que é mesmo? A vida deles começa a se entrelaçar. Não por destino mágico, mas por escolhas pequenas. Ji-eun insiste em ficar perto, mesmo quando o silêncio dele parece uma parede. Ela entende o silêncio porque já viveu com ele em outra vida. Ela reconhece a solidão que ele carrega, e isso a move. Se você já amou em silêncio, sabe como é difícil não gritar. E mesmo assim, ela se cala, porque a verdade ainda parece uma faca afiada demais. Mas não são só memórias que perseguem Ji-eun. Há perigos reais. Seo-ha vive cercado por inimigos escondidos, mágoas familiares e uma tentativa de assassinato quase o tira de cena. Ji-eun sente que o passado está tentando se repetir, que há algo maior do que ela está puxando os fios desse destino torto. E ela promete para si mesma: não vai deixar que ele morra de novo, não vai perder mais uma vez. E aí vem a descoberta. Seo-ha começa a juntar as peças. Lembra de palavras que ela disse, gestos idênticos aos de Ju-won. E quando ela finalmente revela tudo, que se lembra de suas vidas passadas, que viveu como Ju-won, o mundo dele para. Ele não acredita de imediato. E como acreditar? Mas parte dele já sabia. Porque ninguém mais o olhava daquele jeito. Ninguém mais sabia onde ele doía, sem que ele dissesse uma palavra. O amor agora parece possível, mas também frágil, porque não é mais só sobre dois corações tentando se encontrar. É sobre o peso do tempo, a culpa de quem sobreviveu e a dor de quem lembra. Seo-ha tenta entender, tenta aceitar, e Ji-eun, por um momento, acredita que talvez dessa vez funcione, que talvez eles consigam, enfim, viver o que foi interrompido. Mas o passado não solta tão fácil. Cho-won descobre também. Descobre que a mulher que ela aprendeu a confiar, a rir junto, é a mesma irmã que morreu anos atrás. E o chão dela desmorona, não por raiva, mas por saudade, porque agora tudo faz sentido. Os gestos, as palavras, o carinho silencioso. Cho-won chora sem saber se abraça ou foge, porque reviver um luto nunca é simples. E Ji-eun assegura, como fazia antes, e pede perdão sem palavras. Se você também carrega uma escolha que doeu, sabe o que é desejar voltar no tempo mesmo quando já voltou. Mas o tempo cobra. Ji-eun começa a sentir que sua presença traz desequilíbrio, que forçar esse reencontro, essa reconexão, talvez esteja custando caro. Ela descobre que a cada reencarnação algo se perde. Que manter as memórias pode destruir tudo ao redor. E então, ela faz uma escolha que parte o próprio coração. Apagar-se, deixar de lembrar. Deixar que o amor dele floresça sem a sombra do passado. Ela prepara tudo, escreve cartas que nunca vai entregar. Observa Seo-ha dormindo pela última vez. E quando o sol nasce, Ji-eun já não é mais a mesma. As lembranças se foram. A alma permanece, mas o amor foi enterrado junto com a dor. É tarde demais para se despedir, mas cedo demais para esquecer. Seo-ha acorda e sente. Não sabe como, mas sente que algo mudou. Ela não o reconhece mais. E ele, desesperado, tenta fazê-la lembrar. Mostra fotos, conta histórias, segura sua mão como fazia antes. Mas o olhar dela agora é vazio de passado. E isso o destrói. Porque amar alguém que não te reconhece é uma forma cruel de solidão. E mesmo assim, ele não desiste. Porque ele sabe que aquela alma ainda está ali. Sabe que, mesmo sem memória, ela ainda é ela. E então, com uma calma dolorida, ele decide começar de novo. Sem pressa, sem exigir lembranças, apenas com amor. Porque amar alguém não é sobre ser lembrado, é sobre escolher ficar. Os dias voltam a ser silenciosos, mas agora por um motivo diferente. Ji-eun vive, mas vive sem as vozes do passado. Ela acorda sem peso, sem as dores antigas, sem as vidas que a marcavam como cicatrizes. Para o mundo, parece leveza. Para Seo-ha, é luto em forma de rotina, porque ela está ali, mas não está. Porque cada gesto dela, agora desmemoriado, lembra tudo que ele perdeu. E ainda assim, ele escolhe permanecer. Ele começa do zero, sem pressionar, só aparecendo onde ela está,
só ouvindo quando ela fala, reapresentando-se todos os dias como se dissesse: estou aqui se você quiser me ver. E aos poucos, algo muda, não por mágica, mas por presença, por constância. Ji-eun começa a rir do mesmo jeito de antes, a olhar com os olhos de quem já conheceu a alma dele, mesmo que não se lembre. Pequenos gestos renascem, como se o coração lembrasse do que a mente esqueceu. E Seo-ha entende que o amor verdadeiro não exige memória nem explicação, que às vezes recomeçar é mais profundo do que continuar. E ele aprende a amar essa nova versão dela, sem o peso das vidas passadas, sem as dores antigas, apenas agora, porque o agora também pode ser eterno, mas nada é tão simples. Ji-eun começa a ter sonhos estranhos, fragmentos, ecos. Ela vê uma ponte, um carro, um sorriso que some. Acorda assustada, sem saber por quê. E Seo-ha percebe. Talvez as lembranças estejam voltando, mas ele não diz nada. Ele só observa, porque se o amor for real, ele vai voltar por conta própria. Não precisa ser forçado. E ele já aprendeu que às vezes amar é esperar. Cho-won, por sua vez, encontra paz. Depois de anos chorando a irmã, ela finalmente entende que nada foi perdido, que o amor delas atravessou tudo. Mesmo que Ji-eun não lembre mais, a conexão permanece. E isso basta. Porque o verdadeiro vínculo não precisa de provas, só de presença. Ha Do-yoon, o amigo fiel de Seo-ha, observa tudo de fora e vê em Ji-eun uma chance que ele mesmo nunca teve. A chance de viver um amor que desafia o tempo. E por isso, ele apoia, mesmo quando tudo parece impossível. E então, numa tarde comum, algo acontece. Ji-eun está no jardim do hotel. O sol toca seu rosto. Ela fecha os olhos por um segundo e sente um cheiro, uma brisa, uma lembrança. Ela abre os olhos e olha para Seo-ha. E naquele instante, algo dentro dela treme. Ela não entende por quê, mas caminha até ele e diz que sente que já o conheceu antes, que há algo nele que aquece e assusta ao mesmo tempo. Seo-ha segura a mão dela, sorri com os olhos marejados e responde com calma. Talvez seja porque ele nunca deixou de esperar, porque mesmo sem memória, mesmo sem certezas, ele sabia. E Ji-eun não precisa entender tudo, ela só precisa sentir. E naquele toque, naquela troca silenciosa, algo acende. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque há histórias que não precisam ser explicadas, só sentidas. E há amores que não nascem uma vez só. Eles renascem, se moldam, se encontram, mesmo no caos. Ji-eun e Seo-ha não são mais as mesmas pessoas de antes, mas ainda são o mesmo sentimento. E se você também já amou alguém que parecia parte de outra vida, você entende que alguns reencontros não são coincidência, são promessas antigas, cumpridas tarde demais, ou no tempo certo. E quando Ji-eun finalmente sorri de volta, Seo-ha entende que amar no fim nunca foi sobre lembrar, foi sobre permanecer. Mas o destino ainda guarda segredos, porque em algum canto da alma dela, ecos continuam a bater, portas entreabertas, fragmentos de outras vidas que ainda não foram contados. E quando ela encosta na parede antiga do hotel, por um segundo, vê um reflexo que não é dela, uma versão mais jovem, um rosto conhecido, o passado talvez não tenha ido embora. Talvez esteja esperando para contar a 20ª história. Você sente? Então fica, porque na próxima vida tem mais.